Cada trecho de vídeo que você tá vendo agora são momentos antes de tragédias reais. Talvez você reconheça um ou todos eles. Pode parecer insensibilidade da minha parte colocar eles aqui, mas esse pensamento nem sempre foi o comum. Existiu um período na internet, em meados de 2000, onde as coisas eram muito mais parecidas com uma terra sem lei, onde esse tipo de vídeo era popularmente difundido nos brutais sites de choque. Lugares onde as pessoas das mais variadas idades, incluindo crianças e adolescentes, acessavam fotos e vídeos de fatalidades reais e extremamente gráficas. E isso não foi mero acaso. Por que é que isso existia e quais foram as consequências que isso tudo ocasionou? É engraçado como tudo começa graças a uma mísera lei. A CDA, ou em tradução livre, a Lei de Decência das Comunicações, foi uma tentativa do governo de regulamentação da internet. Basicamente, eles queriam decidir o que poderia ser postado ou não na internet, com o pretexto de proteção das crianças. Obviamente, a população ficou indignada e se manifestou contra essa lei. Só que o curioso é que, além de ela não ter sido aprovada, foi o que aconteceu graças a ela. Quando um certo grupo de pessoas viram a sua liberdade por um fio, tomaram medidas extremas para aproveitar ela ao máximo. Foi assim que surgiu o Rotten.com, um dos pioneiros no meio de sites de choque. Seu lema era pura maldade desde 1996, e o seu conteúdo era quase que totalmente focado no acidentes, e fotos reais das vítimas inocentes. Foi isso que sustentou a curiosidade mórbida dos usuários da época. Posteriormente, diversos outros sites nasceram graças a esse, e eles se expandiram até chegar no Brasil. Sites como assustador.com, cabuloso.com, entre diversos outros, foram os principais expoentes desse tipo de conteúdo em território nacional. E por mais que eles fossem conhecidos por mostrar o mesmo tipo de coisa que as suas inspirações gringas, eles tinham um diferencial que os fez bombar na época: as fotos reais de tragédia envolvendo famosos do nosso país. Era curioso porque muitas pessoas tinham na família alguém que já tinha entrado em algum desses sites na época. Eu aposto o que você quiser, que eu tenho certeza que algum familiar seu, isso é, se não foi você, já entrou em algum desses sites na época para ver a foto dos Mamonas assassinas depois do acidente, ou do Ayrton Senna depois do acidente. Às vezes não precisa nem ter acessado para ver esse tipo de conteúdo. Ali tinha uma parte de terrores sobrenaturais e muitas pessoas entravam no site só para ver essas fotos, como a famosa foto que viralizou há muitas décadas atrás da garota fantasma no corredor, ou supostas aparições de alienígenas e OVNIs. E sendo bem sincero, isso me pegava bem mais do que o conteúdo chocante ali. Mas assim, como que as pessoas elas conheciam esses sites na época? Porque se você não tá familiarizado, a internet antigamente era muito mais difícil de você encontrar certos sites, certas páginas, certas regiões, como é fácil hoje em dia. Então antigamente você precisava ter alguma coisa que te conectava com aquele tipo de conteúdo. A gente vinha de um período nos anos 90, final dos anos 90, início dos anos 2000 aqui no Brasil, em que existia um tipo de fascínio por conta desse conteúdo, graças ao famigerado Faces da Morte, que era um DVD que continha compilações de vídeos de violência, vídeos de tragédia, de assassinatos. Muitos desses eram fake, ok? Hoje em dia a gente já tem comprovações na internet de que muitas das coisas desse DVD em específico eram fakes, só que tinham alguns outros que eram reais, incluindo filmes que não tiveram de atores reais, mas por exemplo tiveram animais, como na época do Holocausto Canibal. Então assim, vindo de todo esse background no país, as pessoas elas já tinham um fascínio desenvolvido por esse tipo de conteúdo. Então a gente só precisava de alguma coisa que nos conectasse a ele. Então a gente tinha algumas maneiras que eram as mais comuns de acessar esse tipo de conteúdo, de conhecer o site. Tirando boca a boca, um amigo que me disse, a gente tinha, por exemplo, o e-mail. Então imagina, a pessoa tá no trabalho, abre o e-mail e simplesmente ali de um acidente de moto. Não devia ser muito legal. Tirando também essa questão do e-mail, tinha muito de as pessoas compartilharem em comunidades, seja do Orkut, seja de chats, como o chat Bate-Papo UOL, esse tipo de serviço que reunia diversas pessoas, como uma rede social mesmo. Tinha ali sempre um ou outro que aparecia com um link de olha essa coisa chocante. Porque querendo ou não, você vê esse tipo de conteúdo na época soava como se você fosse o descolado, sabe? Alguém que, eu consigo ver esse tipo de coisa e eu não me sinto mal, não me sinto triste. Tanto que
muitas dessas pessoas vinham em lan houses quando eram crianças. Por quê? Porque no passado tinha muito desse rito de passagem, tanto com os DVDs estilo Faces da Morte que eu comentei, quanto com esse tipo de conteúdo. Então, muita criança foi traumatizada nessa época. Aquele tipo de coisa, depois que eu comecei a parar pra pensar, isso quando adolescente mesmo, eu comecei a me sentir mal por ter consumido aquilo, por ter visto aquele tipo de coisa, porque, sabe, a curiosidade não vale a pena. Ver o sofrimento de alguém meio que pesava mais do que a curiosidade de ver aquilo, sabe? Mesmo não parecendo, esse tipo de conteúdo tem consequências na vida real. Essa é Nick Katsouras. No dia 31 de outubro de 2006, após um almoço em família, Nick resolveu sair de casa escondido, provavelmente para ir em alguma festa de Halloween da época. Para auxiliar na sua fuga, ela pegou o Porsche do seu pai, que não tinha permitido que ela dirigisse, e como resultado disso, quando ela tentou ultrapassar um Civic a 160 km por hora, ela colidiu com uma cabine de pedágio de concreto, morrendo na mesma hora. A batida foi tão brutal que a sua cabeça foi do próprio corpo, e a família, que já estava devastada, não fazia ideia do quanto aquilo iria piorar. O policial legista presente na cena do crime não deixou que os familiares se aproximassem para ver a cena, de tão desfigurada que ela estava. Tecnicamente, aquele era o melhor a se fazer porque ia destruir o psicológico dessa família. No caso, acabou destruindo. Após algum tempo, o pai de Nick recebeu em seu e-mail uma mensagem com o título: "Eba papai, ainda estou viva." E quando abriu o link, se deparou com as fotos da filha e do seu desfigurado. As imagens foram vazadas pela própria polícia rodoviária da Califórnia e rapidamente se espalharam pela internet através de sites de choque. Por algum motivo, alguém achou que seria engraçado mandar o conteúdo para os familiares abalados, e a perseguição se intensificou cada vez mais. Um dos casos mais marcantes foi quando fizeram uma página cerimonial em homenagem à garota no MySpace, que era uma rede social da época, e nos links para supostas homenagens estavam lá as fotos da menina na cena do acidente. A perseguição foi tão intensa que a família não só se isolou da internet, como também começou a educar os filhos em casa, não permitindo que eles saíssem mais. Essa situação reacendeu discussões a respeito da ética e moral. Por mais que a censura pelo governo não fosse o caminho, esse tipo de comportamento era inaceitável e não podia ser impune. Outra pauta levantada era de quem estava por trás do envio desse tipo de material para os sites. No caso de Nick, os responsáveis foram do próprio departamento policial, como em muitos outros casos. Mas existem inúmeros relatos de conteúdo que são gravados pelos próprios e divulgados como uma forma de se vangloriar das atrocidades que eles cometiam. Um exemplo claro disso foi o documentário Don't F*** With Cats, que mostra como o Luca Magnotta começou produzindo esse conteúdo de violência contra animais até o ponto de ser humano inocente apenas pelo prazer de ser caçado. Isso acabou gerando uma possibilidade para psicopatas doentes ganharem o holofote que tanto desejavam, e melhor do que isso, ver as reações das pessoas quase que em tempo real após a publicação dos seus crimes. E não acha que esse tipo de comportamento ficou no passado, porque os frutos disso perduram até os dias de hoje, como foi no infame caso do youtuber PewDiePie. Hello, I wanted to talk seriously and honestly for a moment about my thoughts on what's been going on for the past couple months, and hopefully you can get a better understanding of my perspective. Em 2018, PewDiePie estava em uma disputa com o canal T-Series para ver quem se tornaria o maior canal do mundo, e como estratégia para auxiliar no engajamento e crescer na plataforma, ele criou o meme "Se inscreva no PewDiePie", onde as pessoas começaram a divulgar das formas mais absurdas e caras o bordão, a fim de que o influenciador conseguisse bater a meta. Só que tudo isso mudou naquele mesmo ano, graças a uma tragédia. Em março de 2019, Brenton Tarrant iniciou uma live no Facebook, se dirigiu a uma mesquita e deu início a uma lá dentro. Ele saiu do local, entrou no carro, foi a uma segunda mesquita e fez o mesmo. E quando se dirigia para a terceira, foi interceptado por forças policiais. Os foram transmitidos todos no Facebook, junto do seu manifesto. Só que a parte mais intrigante disso tudo foi que no decorrer do vídeo a seguinte frase foi dita: "Não se esqueçam de se inscrever no canal do PewDiePie." E como resposta, o youtuber declarou o fim do meme e visivelmente ficou abalado com toda essa situação. Agora, o que leva alguém a consumir esse tipo de conteúdo?
Segundo alguns psicólogos que estudaram esse tipo de coisa, existe sim um vício real no consumo do conteúdo violento. Mas o que é consenso entre todos eles é que quando essa prática ocorre por mais tempo do que deveria, você acaba ficando desensibilizado, com menos empatia, você para de enxergar o ser humano naquela situação. Ou se enxerga é muito pouco. Muitas pessoas usam o argumento de que elas estão querendo só ver a realidade, elas estão querendo enxergar a vida como ela é. Só que esse argumento em específico é só uma desculpa para sustentar o vício. Ele não tem nada de realidade nisso. Quem quer consumir esse tipo de coisa a fins educacionais faz de uma outra maneira. Empresas de elétrica que na formação dos seus cursos colocavam esse tipo de vídeo para orientar os futuros técnicos a não serem tão negligentes com as questões de segurança e de cuidado que eles têm que ter na hora de estar operando o material de trabalho. Também tem casos em que oficiais do exército para recrutas acabam mostrando esse tipo de vídeo com o intuito mesmo de chocar, para olha só o que aconteceria se você manejasse essa arma da forma errada. Isso é relativamente comum, para falar a verdade. Eu vi até um relato de uma pessoa que falou que na época, eu não sei se era a escola ou se era algum seminário que ele foi, eu só sei que ele era criança na época. Ele acabou presenciando fotos de acidentes reais causados por linhas de cerol. Um policial acabou mostrando para essas crianças essas fotos para conscientizar elas sobre a questão de utilizar esse tipo de equipamento quando você vai empinar a pipa. E eu não sei se isso funcionou ou não, mas de fato, em alguns casos isso realmente gira uma chavinha. Eu vi uma mulher que acabou relatando que ela consumiu esse tipo de conteúdo porque ela queria seguir na carreira da medicina e ela precisava ter estômago para isso. Então ela achou que a melhor alternativa era acessar sites como, por exemplo, o Best Gore, que era muito famoso na época. Ela disse que ela acabou perdendo essa sensibilidade, essa humanidade que eu comentei com vocês agora, só que não adiantou de nada na carreira e na profissão dela, porque sim, ela se tornou médica, só que ela percebeu que é diferente a forma como você lida com isso. Ela não deixou claro como, mas ela disse que é diferente. Talvez, de alguma forma, isso realmente tenha ajudado pessoas, eu não tô desmerecendo isso. É engraçado a gente parar pra pensar que o cinto de segurança, ele não era algo obrigatório no Brasil até 1998. Então esses sites, em específico cabuloso.com, tinha muitas fotos de tragédias envolvendo acidentes de carro, de moto, justamente para conscientizar, para as pessoas elas terem um valor a mais, tanto na questão de velocidade que elas andavam, quanto nessa questão do cinto. Então, coisas que antes esses sites usavam como desculpa, como a questão da conscientização, alguns deles até faziam, mas a maioria era só por sadismo. E hoje em dia eles usam a desculpa, são sites de notícias que não censuram as imagens ou vídeos. Então assim, isso vai continuar existindo, eles só vão mudar o discurso. Tem alguns que realmente têm uma intenção nobre por trás, por mais problemática que seja a forma de execução, mas no fim das contas não tem por que você consumir esse tipo de conteúdo.